No verão de 1942, a liderança alemã acreditava estar repetindo um padrão que já funcionara antes. Avanço rápido, inimigo em retirada, colapso inevitável logo à frente. A ofensiva no sul da União Soviética, chamada de Operação Azul, foi planejada com esse pressuposto. Havia relatórios formais do Estado-Maior alertando que o plano dividia forças demais, esticava excessivamente as linhas de suprimento e eliminava qualquer reserva estratégica real. Esses alertas não eram ideológicos nem pessimistas. Eram cálculos frios, distância percorrida por dia, consumo médio de combustível por divisão, capacidade ferroviária disponível após sabotagens soviéticas e o tempo necessário para a conversão das bitolas. Mesmo assim, a decisão foi seguir adiante. A confiança construída nas vitórias anteriores passou a ser tratada como evidência suficiente de que o risco seria novamente absorvido. À medida que o avanço prosseguia, Stalingrado entrou no plano não como uma necessidade operacional, mas como um ponto simbólico. Oficiais experientes alertaram que a cidade poderia ser isolada, contornada ou neutralizada sem a necessidade de uma batalha urbana prolongada. O objetivo estratégico real, o petróleo do Cáucaso, estava além dela. A decisão deixou de ser sobre eficiência militar e passou a ser sobre coerência com uma narrativa que já havia sido publicamente assumida. Quando o combate urbano se intensificou, novos alertas surgiram, agora vindos diretamente do campo de batalha. Relatórios do 6º Exército descreviam o desgaste acelerado das tropas, a perda de mobilidade e o consumo excessivo de munição em combates de curta distância que não produziam ganho estratégico real. Oficiais alertavam que a cidade estava funcionando como um funil, sugando divisões inteiras para um ambiente onde a superioridade operacional alemã era neutralizada. Ao mesmo tempo, os flancos do avanço permaneciam perigosamente expostos, protegidos por tropas aliadas com treinamento inferior, equipamentos antitanque obsoletos e quase nenhuma profundidade defensiva. Esses dados não eram projeções pessimistas, eram descrições do estado atual da campanha. Durante setembro e outubro de 1942, a inteligência alemã identificou concentração crescente de forças soviéticas ao norte e ao sul de Stalingrado. Reconhecimento aéreo, relatórios de campo e análises de movimento ferroviário indicavam que o Exército Vermelho estava acumulando reservas fora do foco da batalha urbana. O alerta central era simples: os soviéticos não estavam tentando salvar a cidade, estavam preparando um contra-ataque operacional de grande escala. A resposta foi minimizar o risco. A avaliação dominante era de que os soviéticos estavam. Essa leitura ignorava sinais claros de adaptação doutrinária e a crescente capacidade soviética de concentrar forças com sigilo. Quando a Operação Urano foi lançada, em novembro de 1942, o colapso das linhas laterais ocorreu exatamente nos pontos previstos pelos relatórios. As forças romenas foram rompidas em poucas horas. Em poucos dias, o cerco estava fechado. Nesse momento, ainda existia uma janela operacional limitada para uma ruptura organizada. Comandantes no campo solicitaram autorização para recuar enquanto ainda havia combustível, coesão e capacidade de comando. O pedido foi negado. A decisão foi manter posições, baseada na promessa de abastecimento aéreo e na expectativa de uma futura ofensiva de resgate que ainda nem havia sido totalmente planejada. Esse talvez tenha sido o alerta mais técnico e menos emocional de toda a campanha, e ainda assim foi ignorado. A Luftwaffe apresentou cálculos mostrando que não possuía aeronaves suficientes, nem combustível, nem pistas adequadas, nem condições climáticas estáveis para sustentar um exército inteiro por via aérea. O número mínimo necessário, cerca de 600 toneladas. Mesmo com relatórios diários mostrando o fracasso do abastecimento, a decisão permaneceu inalterada. O erro inicial passou a ser defendido porque revertê-lo exigiria admitir que ele existia. À medida que dezembro avançava, a situação dentro do cerco deixou de ser uma crise militar e passou a ser um problema físico incontornável. Sem combustível, veículos foram abandonados. Sem comida, soldados perderam capacidade de combate. Sem medicamentos, feridos morriam por causas evitáveis. Cada dia adicional não piorava apenas a situação, ele confirmava, retrospectivamente, todos os alertas que haviam sido feitos semanas antes. A ofensiva de resgate lançada em dezembro falhou porque nunca teve massa crítica suficiente, exatamente como os analistas haviam advertido.
Não houve surpresa no fracasso, houve apenas negação até o limite. Quando a rendição ocorreu, em fevereiro de 1943, o impacto foi imediato, mensurável e irreversível. Mais de 90.000 soldados foram capturados, entre eles dezenas de generais. A maioria jamais retornou. Um exército inteiro foi destruído sem ter sido derrotado em manobra, mas imobilizado por decisões sucessivas que ignoraram alertas claros. No plano estratégico, a Alemanha perdeu definitivamente a iniciativa no fronte oriental. No plano psicológico, a narrativa de invencibilidade ruiu de forma pública e inegável. Pela primeira vez, o regime teve de admitir uma derrota total. Stalingrado não foi o resultado de um único erro grosseiro, nem de um fator externo incontrolável. Foi o produto de uma sequência de decisões compreensíveis isoladamente, mas desastrosas em conjunto. Alertas existiram no planejamento, na execução, na inteligência, na logística e no comando. Eles foram ignorados porque contrariavam o excesso de confiança acumulado, o simbolismo político atribuído à cidade e uma estrutura de poder que punia o questionamento. O custo foi absoluto e documentado. Poderia ter sido evitado. Bastava ouvir os alertas que já existiam, e aceitar que mudar de rumo cedo é sempre menos caro do que insistir tarde demais. Se você ficou até aqui, é porque entende que grandes desastres raramente começam do nada. Eles começam quando um alerta parece exagerado demais para ser levado a sério. Se esse tipo de história faz sentido para você, este canal é exatamente sobre isso.